Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade e reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 8, 4 de outubro de 1907. A cruz enxerta a divindade na humanidade. Continuando meu habitual estado de privações e, portanto, com poucos sofrimentos, estava dizendo para mim: não só de Jesus estou privada, mas também o bem dos sofrimentos me retirado. Ó Deus, por toda parte queres usar ferro e fogo e tocar-me nas coisas mais amadas por mim e que formavam a minha própria vida, Jesus e a cruz. Se sou abominável a Jesus por causa das minhas ingratidões, tem razão em não vir, mas tu, ó cruz, a ti, o que te fiz, que tão barbaramente me deixaste? Ah, talvez eu não tenha feito uma boa cara quando você veio. Eu me lembro que eu te amava tanto que eu não sabia estar sem você. E às vezes eu te preferia ainda sobre o mesmo Jesus. Eu não sabia o que me fizestes, que não sabia estar sem vós, mas deixaste-me. É verdade que muitos bens me fez, você era o caminho, a porta, a permanência, o segredo, a luz na qual encontrava Jesus. Por isso te amava tanto, e agora tudo terminou para mim. Enquanto isso eu pensava, assim que chegou o bendito Jesus me disse: filha, a cruz é parte da vida, e somente não a ama quem não ama a própria vida, porque só com a cruz venceria a divindade.
a humanidade perdida. Só a cruz é a que continua a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtudes, nem de perfeição, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Meu Deus. Acontece como a um rico que, tendo perdido as riquezas, se lhe apresenta o meio para adquiri-las de novo, e talvez demais, quanto não amar esse meio, e não porei a própria vida nesse meio para encontrar de novo a vida nas riquezas, assim a cruz, o homem tinha se tornado paupérrimo, e a cruz é um meio não só para o salvar da miséria, mas para enriquecer com todos os bens. Por isso a cruz é a riqueza da alma. E desapareceu, e eu fiquei mais amarga pensando na perda que tinha sofrido. Amém. Eu acho, no começo, né, nesse trecho, eu acho engraçado a Luísa falar, né, da ausência do sofrimento, porque ela está dizendo que está no estado de privação. E a privação é o sofrimento, né? Então ela não está sem a cruz, né, mas é como se a forma com que ela sofre, como se eu tivesse assim também que desapegar da forma com que ela sofre e aceitar a forma que a divina vontade põe ela para sofrer, a forma que a divina vontade tira dela, né? Tira dela o mato de sofrimento, porque há muitas formas de sofrer e a Luísa também, ela precisava sentir sensivelmente, né? Para reparar por todos, para nela foi, vamos dizer assim, consumada essa santidade, a santidade humana. Ela precisou desse sensível todo, de passar dessa forma, mas Jesus também tirava dela isso para, graças para ela também. Aí a gente pensa assim, nossa, é um problema ser privado de Jesus? Não, é uma graça ser privado de Jesus por causa do motivo com qual Jesus privava a alma, porque dando essa privação para ela, né, era mais graça para a alma dela, né? E então quando ele priva os que ele ama, não é maldade, isso é para o nosso bem, até mesmo para a gente ser humilde, né? Até mesmo para produzir a humildade na gente, para nos manter pequenos. Então, são graças que ele estava dando, né? E ela tem essa dificuldade, né? Então, a Luísa, aqui no volume 8, aí eu percebi o seguinte, que ela vê Jesus e a cruz, Jesus é a cruz, Jesus é a cruz. Só que se ela vê a vontade divina, ela vai ver tudo isso lá dentro. Se ela olhar separado, ela vai separar Jesus e a cruz e aquilo que ela mais ama, aquilo que onde ela mais se derrama, né? Onde ela sente assim, que é onde eu tô amando o Senhor, que eu tô servindo para alguma coisa, sofrendo dessa forma. Porque isso traz consolo para Jesus. E ela ama Jesus demais, né? Só que ela precisa ver a divina vontade. Porque ela se conformando e se abandonando à divina vontade, então tá tudo incluso, né? E não é só sofrer sempre. No caso da Luísa era por causa da missão específica dela, né? Tinha missão especial. Né? No nosso caso, Jesus manda sofrimentos, manda, mas não é do jeito que era antes, né? Não é do jeito que era com a Luísa, então é diferente, tá? Mas vamos ver a mensagem, vamos ver a mensagem de Jesus aqui para todos nós, né? Então, onde que tá? Filha, a cruz é parte da vida, então é parte dessa nossa vida terrena, não foi tirado isso, né? E tem uma vez que o senhor falou isso, né? Ele falou assim, que para manter o livre-arbítrio do homem, né? Ele mantém o sofrimento, justamente para manter o livre-arbítrio. Então ele vai manter o sofrimento até o último homem que existirá na Terra.
Então, ele já deixou bem claro que a cruz faz parte da vida, né? Então, se faz parte da vida, né? Faz parte de nós. Então, tá no nosso corpo. Nosso corpo é a cruz, né? Por exemplo, você sente dor, não sente dor? Você pode se machucar, né? Então, sensivelmente faz parte e também na sua alma, né? Você passa por situações, está sujeito a inúmeras situações de cruz. E a gente tem que tomar como parte da vida e não como algo associado, desassociado, como algo assim, um infortúnio que chegou para abalar a sua vida, como algo assim totalmente incoerente, que chegou e que veio atrapalhar e impedir você de viver. Mas Jesus deixou bem claro que faz parte da vida para a gente mudar nossa mentalidade diante da cruz, que é tão desprezada, né? É tão rejeitada, né? Até mesmo por aqueles que dizem amar a Deus, né? Que não querem sofrer nada, né? Querem fazer de tudo para evitar o sofrimento. Não é à toa que a gente vê essa confusão toda nas eleições, né? Você vê o povo cristão desesperado, desesperado por causa dos resultados, né? Você vê o povo cristão pensando já, é o fim para nós, né? Meu Deus, um desespero terrível. Vamos perder isso, vamos perder aquilo, seremos perseguidos. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, vão tirar isso de nós. O povo não quer sofrer nada, não quer passar por nada, né? Tem a cruz na igreja, né? Medita na quaresma a paixão de Jesus, mas vê algo como totalmente separado da vida deles, né? Vê algo como totalmente assim, separado. E você vê assim hoje, muitos, né? Querendo só prosperidade, né? Prosperidade nessa terra, né? De você ter seus bens, de você ter suas coisas, né? De você ter sua estabilidade econômica, né? E você não perder absolutamente nada. Mas se a gente não passar pela cruz, como que nós vamos nos unir a Deus? Como que realmente vamos ter na nossa carne esse enxerto? Como vamos estar realmente a nossa humanidade ligada ao divino, se a cruz foi a ponte, a forma que Deus usou para ligar a gente ao divino? Se a gente não fazer parte disso, se a gente não aceitar nada, é muito sério. Como a gente pode amar a Deus e dizer não para a cruz, né? Como a gente, né, fala que ama Jesus, né, que considera os sofrimentos dele, mas quando se trata de nós, a gente fala, não, é o Senhor para lá com a sua cruz e eu para cá com a minha vida. É muito complicado, né? E aí eu tive um sonho, mas foi muito rápido. Eu tava todo mundo desesperado do sonho. E eu tava num bairro próximo da minha casa. E muita gente assustada com os resultados das eleições. E desesperada. Isso não pode acontecer. Meu Deus, é o fim. E não sei o quê. E eu andava com a cruz. E ficava falando. Nós precisamos passar pelo que Jesus passou, né? Nós precisamos ser crucificados, nós precisamos ser perseguidos, nós precisamos ser humilhados, nós precisamos ser caluniados. Que venha, que venha. E andava carregando a cruz e gritando isso, em forma de música, que eu não lembro a música agora, mas eu cantava uma música falando disso. E carregando a cruz e falando que nós precisamos, como Cristo, passar por isso. Aí eu falava que venha, né? Aí andava com a cruz. Então, o povo cristão, né, que tanto conhece Jesus, deveria ser os primeiros a dar testemunho da cruz, né? Deveria ser os primeiros. Então é muito difícil essa realidade, né? Que a pessoa não quer sofrer nada, a pessoa vê a cruz como uma armadilha que chegou do inimigo para ela. Só que quando ela fala isso, ela está chamando o próprio Deus de inimigo. Ela está dizendo que é o próprio Deus, né, que é o inimigo dela, né, que veio causar sofrimento, que veio causar para ela atrapalhar a vida dela.
vem causar aborrecimento. É o próprio Deus que ela está julgando, né? Que ela está xingando. É muito sério. Então, e somente não a ama quem não ama a própria vida. Então, olha pra você ver, negar a cruz é negar a própria vida. Olha para você ver isso, né? Porque só com a cruz seria a divindade e a humanidade perdida, né? Que foi por meio da redenção, né? Que nos resgatou pela cruz, né? Só a cruz é a que continua a redenção no mundo. Isso para salvar o homem, né? Para salvar o homem. Enxertando quem a recebe na divindade. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtudes. Então, virtude por virtude, né? Mas aí a pessoa quer caminhar na santidade, né? Quer caminhar na santidade. Aí vai lá. Eu quero ser manso, quero ser humilde, quero ser paciente, quero ser obediente, né? Mas não existe isso sem a cruz. Para você passar por isso, tem cruz aí, tem morte do eu, né? Tem tem uma questão aí muito grande, né? Diante do mundo, né? De renúncia de si mesmo, muito grande para viver as virtudes, né? E para viver uma virtude não é fácil, não é fácil. Então, não se diz, não tem virtude verdadeira que não aceita a cruz. Como por um lado você vê alguém que ama a Deus, aí a pessoa fala que ama a Deus, depois ela fala assim, que nós não tem que sofrer nada, que não tem que corre do sofrimento, e diante do sofrimento só tem medo, 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 não quer passar por nada, considera tudo infortúnio, não tem coerência, né? Então não tem virtude nem de perfeição, nem amor a Deus, né? Quem não a ama a cruz, né? Quem não ama a cruz, significa que não sabe nada de virtudes, nem de perfeição, nem de amor de Deus. Então as virtudes só são reais com esse elemento cruz, tem esse elemento morte. A humildade, por exemplo, só é real quando ela tem cruz, porque a verdadeira humildade envolve a cruz. A humildade de você reconhecer a verdade, por exemplo. A humildade é a verdade. Ser humilde, né? Reconhecer o seu nada requer morte do seu eu, né? Ser humilde, honesto e falar a verdade para alguém tem morte, tem cruz para falar, tem cruz, tem um preço para se pagar, né? Então, essa humildade não é lacinho, não tem nada de laço nela, tem espinhos nelas, né? Essas virtudes têm espinhos, né? Para elas serem realmente reais, é com muito espinho, né? É com muita luta, tem sofrimento, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Acontece como a um rico que, tendo perdido as riquezas, se lhe apresenta um meio de adquiri-las. Então, para você ver, ricos porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Mas perdemos isso. Aí Deus está dando meio da gente recuperar. Então, quando Deus manda a cruz, Ele está fazendo um acordo com a alma. Quando Deus manda a cruz, então a cruz hoje não é mais para ser vista como meio de penitência, como meio de aborrecimento, como uma coisa assim que chegou, né, como castigo e você tem que fazer penitência, penitência nesse sentido assim de você penitenciar, né? A cruz chegou como um acordo de paz, para ele enxertar a divindade em você, para ele purificar. Então a cruz é purificação, né, para a gente, da nossa alma, né? A cruz é uma purificação da nossa alma, né? Então, os flagelos que Deus vai permitir é para purificação da terra, porque necessita lavar a terra, necessita purificar a terra, né? Então a cruz é esse meio de purificação da terra, né? Então, não aceitar a cruz é querer tardar a purificação. A igreja precisa ser purificada, o mundo precisa ser purificado, precisa passar por essa renovação, essa transição, né? Então a cruz, ela é esse acordo para isso acontecer, né? É um meio que Deus dá, né? Então, aí onde também ele vê que realmente ama ele, né? Quando ele manda cruzes, né? Quando ele manda situações, né?
Então não é um meio isolado para você pensar assim, não, é para mim conseguir a redenção. Não, Jesus fez isso na cruz. Não é um meio isolado para você pensar assim, né? É penitência para mim, para o meu eu, para o meu humano. Não. A cruz é pela santificação, é para a santidade. É a santidade, é para você ter a divindade, é para você ter essa correspondência ao sacrifício de Jesus que já foi feito. E você é rico, porque você tem os méritos de Cristo. E você vai nesses méritos, até esses méritos de Jesus, que são riquezas infinitas, e pega deles, né, como, e dá sua correspondência a Deus também. Jesus fez isso, mas ele era inocente, né? E você hoje vai lá e aceita tudo que te acontece com amor, aceita a vontade de Deus, né? É uma forma então de, vamos dizer assim, de paz entre você também e Deus, né? Uma correspondência, um reconhecimento aos atos de Cristo, né? E quem não ama significa que não sabe nada de virtudes, nem de perfeição, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Acontece como um rico que tem perdido as riquezas, se lhe apresenta o meio para adquiri-las de novo, e talvez demais. Quanto não amaria esse meio, né? Então, quanto a pessoa não amaria, a pessoa deveria ver a cruz como oportunidade, encarar a cruz com amor. Não é para ver a cruz mais como via-se antes, né? A mentalidade de antes, né? O Senhor renovou isso. O Senhor enxertou na cruz, usou da cruz e do sofrimento e trouxe para nós uma nova visão, né? Uma nova visão. De vez a pessoa vê a cruz como uma oposição, né? Tipo assim, contrária a ela, não. Ao contrário, é uma oportunidade, um acordo de paz que ele está fazendo. Ou seja, ele está te amando, ele está investindo em você. Então, a pessoa que recebe sofrimento, que passa por qualquer sofrimento, e hoje é tão amenizado, né? Mudou tanto. O orvalho benéfico produzido pela Luísa, né? O que a Luísa sofreu, se for olhar o que a gente passa hoje, não é nada, né? É muito pouquinho, né? O sofrimento, assim, nesse sentido. Mas o certo seria a pessoa ver isso como uma oportunidade. O sofrimento como oportunidade. E não, e quanto não amaria esse meio, e não poria a própria vida nesse meio para encontrar de novo a vida nas riquezas. Quer dizer, mas a pessoa já estiver pegando a terra, que é a cruz, né? É muito triste isso. E não poria a própria vida nesse meio para encontrar de novo a vida nas riquezas. Assim é a cruz. O homem tinha se tornado paupérrimo, não sei o que significa essa palavra. E a cruz é o meio, não só para o salvar da miséria. Então, um estado miserável, né? Doente. Então, a cruz é o meio não só para salvar da miséria, mas para enriquecer com todos os bens. Tá vendo? Por isso, a cruz é a riqueza da alma. Então, a cruz é coisa boa. Simples assim. Com Jesus, a cruz se tornou coisa boa. Coisa boa. A cruz se tornou coisa boa. Coisa boa. Então, se viu o sofrimento sobre o mundo, eu não vou dizer assim, fisicamente falando, vai ser ótimo, todo mundo vai sorrir. Não, você vai sofrer, vai ser difícil. Mas não é ruim. O efeito, o fruto, tem que olhar para o fruto. Não pode ficar na casca da dor. Tem que olhar para o fruto. Vai ser bom para nós, vai ser para tirar a gente dessa pegada da terra. Vai ser para nossa cura, sabe? A gente tá muito ali enraizado, muito na terra, muito no mundo, muito no material, muito no consumismo, muito nisso, muito naquilo, muito no egoísmo, muito no fechamento. Então, a cruz vai ser para nos resgatar novamente. Então, é bênção, não é ruim. E desapareceu, eu fiquei mais amarga, pensando na perda que tinha sofrido. Ela não sofreu perda, né? Mas eu entendo, a Luísa, ela, nossa, é incrível, né? Porque é muito lindo. Olha, quando você medita e vê, né, a vida dela, você fica assim, nossa, uau. Porque Jesus aparecia com a cruz, Jesus aparecia com a coroa de espinho. A Luísa tirava a coroa de espinho e colocava na cabeça dela.
Então é muito grande isso. Isso é Deus nela, né? Essa coragem, essa força é Deus nela, né? Então você vê que realmente ela amava, né? Amava sofrer por Jesus. Sabia que isso dava satisfação para Jesus, né? Ela não era uma esposa indiferente ao esposo, né? Ao contrário. Mas ela precisa aceitar a vontade de Deus em tudo que ela se comunica, porque a vida dela não se fecha numa alma vítima ali do sofrimento de Jesus, porque a santidade dela não é humana, ela é chamada para viver santidade divina, né? Então, dentro da divina vontade é muito mais amplo, né? Então, envolve tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo, não é? Então, assim também é para nós, não é que a gente vai ficar só assim, ai, se eu não estiver sofrendo nada agora, é sinal de que eu não estou ligada à divindade. Eu tinha que estar sofrendo alguma coisa, eu tinha que estar passando por alguma coisa agora. Não é assim. Você está na vontade divina, né? É aquilo que te acontece. A vontade divina é a sua vida, né? É a sua própria vida. Então, tudo o que te acontece, né? É você estar aberto para receber, né? Cada momento, para corresponder a Deus, daquilo que Ele pede de você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.